Querido ouvinte da Palavra de Deus, é um prazer estar falando nesta manhã ao seu coração, à sua alma, à sua vida. Hoje nós queremos ler no livro do profeta Ageu, no Antigo Testamento, um profeta chamado Menor. Diz assim, no capítulo 1, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e edificarei, portanto, e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto é impressionante. Ele nos impressiona porque, naquela época, estava havendo uma distorção tremenda. Ageu é um profeta do exílio, aliás, pós-exílio, quer dizer, o povo já havia voltado para as suas casas na Babilônia, da Babilônia para Jerusalém. O povo, portanto, já compreendia que devia construir as suas casas e o fazia de maneira até incorreta, quem sabe até usando o cedro do Líbano, que era uma coisa linda naquela época. Então, eles faziam isso, essa distorção é tremenda, mas a casa de Deus era abandonada, inteiramente esquecida. O povo, diz aqui o texto sagrado, corria para as suas próprias casas e não ia à casa de Deus. A casa de Deus continuava, portanto, deserta, abandonada. Pois bem, Ageu é o profeta da construção da casa de Deus. Ele vai falar, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, caminhos errados, caminhos distorcidos. A prioridade daquele povo, portanto, é uma prioridade que não deveria prevalecer na vida daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas estavam apenas construindo as suas lindas mansões, as suas lindas casas, mas desprezavam a casa de Deus. Corriam para as suas próprias casas, mas não sabiam correr para a palavra, para a casa de Deus. Meus amigos, nós temos que aplicar os nossos corações, temos que aplicar os nossos corações aos nossos caminhos. Temos que verificar qual é a nossa prioridade. Aliás, Jesus Cristo vai dizer assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a ordem, essa é a prioridade do próprio Cristo, quando ele nos ensina isso no seu Evangelho. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas havia uma inversão naquele tempo de Ageu. O povo estava apenas preocupado com as suas próprias casas, com os seus próprios lares. Eles corriam para lá, mas a casa de Deus continuava deserta. Então, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Então ouviu Zorobabel,
filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E agora esse povo todo reunido, vai construir a casa de Deus. É uma reconstrução linda, essa reconstrução da casa de Deus. Talvez não tivesse a primeira glória da primeira casa, aquela que fora construída por Salomão. Não importa, mas Deus estava ali presente. Deus quer marcar a sua presença através também da sua casa. Nós temos que pensar numa religião particular, em nossas próprias casas, mas também a religião tem um sentido coletivo. Daí o valor da igreja de Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse o próprio Jesus. Portanto, essa é uma lição profunda. E no Salmo de número 84, nós vamos ler assim: porque vale mais a expressão do salmista, dizer assim, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte em Milo. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. E nós lemos em outro texto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa de Deus precisa ser prestigiada, precisa ser limpa, precisa ser renovada, nós precisamos correr para ela, não apenas numa quarta-feira, não apenas num domingo pela manhã ou no domingo à noite, mas a casa de Deus deve ser o centro da nossa vida, do nosso viver. Agora, nós o convidamos para orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos pela vida do profeta Ageu, porque ele deu grito de alerta, porque o povo estava pensando apenas em suas próprias casas, casas luxuosas, casas bonitas, mas a tua casa, ó Deus, estava sendo abandonada, esquecida. Agora o povo se reúne, e se reúne para construí-la, para reconstruí-la, para torná-la linda, bonita. Esta é a nossa oração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.